para todos os públicos. Bom dia, estou aqui de volta, a professora Lilde. Professora Marizélia. É um prazer estar aqui de novo, né? Nós estamos aqui para trabalhar a educação especial e hoje nós vamos fazer um diferencial. A partir desta aula, nós vamos estar trabalhando assim, nós vamos estar trazendo algum enfoque sobre uma determinada deficiência e apresentando um recurso para que seja confeccionado em casa por vocês, pais, para trabalhar com os alunos como vinha sendo, tá? Antes, nós queremos aqui agradecer o apoio que nós estamos recebendo das famílias, na elaboração dos recursos, no trabalho com os alunos, viu? A gente está muito feliz em recebendo os vídeos. Tem alguém também que está nos devendo os vídeos, mas nós estamos no aguardo e dizer que é um prazer estar aqui, promover esse trabalho e esperamos o apoio de vocês. Hoje nós trouxemos aqui, nós vamos falar um pouquinho do autismo, porque, vamos dizer assim, 40% do nosso público, né, aqui de Rosário, das salas de recursos, são autistas. Então, hoje a gente trouxe aqui uma pequena parte do autismo para vocês. O que é o autismo? É um transtorno de ordem psiquiátrica cujos sinais podem ser percebidos nos primeiros meses de vida do bebê. Ou seja, esses sinais eles podem aparecer muito cedo na vida da criança. Nas crianças maiores, esse distúrbio compromete a comunicação, o aprendizado e a interação. Quando é bebê, o bebê ainda não fala, então fica difícil de saber quais são os comprometimentos. A proporção que a criança vai crescendo, vai se apresentando quais são os comprometimentos. E o maior comprometimento é a comunicação, né? Essa comunicação, ela fica difícil, porque nós temos autistas que verbalizam, ou seja, que falam, e nós temos também autistas que não verbalizam, que não falam. E essa comunicação, ela prejudica o quê? O aprendizado e a interação social. Professora Lilde, eu tenho um filho autista e o meu filho ele é bem sociável. Isso é ótimo para você, porque a maioria dos autistas eles não são sociáveis, pelo contrário, eles têm muita dificuldade do convívio social. Mas com o trabalho, com as terapias, com o esforço da família, com o acompanhamento dos pediatras, dos médicos, dos terapeutas, com certeza, com o tempo, ele pode avançar. Uma das características em muitas crianças com autismo é essa dificuldade de fala, como eu acabei de dizer. Ela pode ser simplesmente uma dificuldade ou ela pode ser um atraso nessa linguagem. Alguns autistas conseguem falar normalmente, que nós chamamos de autismo verbal. E outros não conseguem falar ou falam muito pouco, que nós chamamos de autismo não verbal. Estima-se que aproximadamente 40% das crianças com autismo, que hoje a gente caracteriza o autismo com TEA, vocês já ouviram falar com certeza quando vocês levam os filhos de vocês ao médico, eles falam essa sigla TEA que a gente vai falar depois para vocês, eles não falam e apresentam o autismo não verbal. Por quê, professora? Porque o autismo, o autista, como ele tem esse comprometimento na socialização, na comunicação, ele tem muita dificuldade de se expressar ou verbalmente, ou pelo gesto, ou pelo olhar, porque vocês que são pais de autistas sabem que o autista ele tem dificuldade de concentrar os olhos, de permanecer em uma conversa, isso quando ele já é maior, quando já deixa de ser o bebê. Então, existem muitos sinais que o autista traz e que com o tempo a família vai percebendo e vai ajudando. Muito bem, professora, dando continuidade ao tema, nós vamos continuar tratando sobre o autismo. Há autistas que não conseguem se expressar ou sequenciar os sons da fala. Como já foi mencionado pela Elildes, essas crianças elas apresentam atraso na comunicação, esses autistas eles apresentam atraso na comunicação
Como eles apresentam esse atraso na comunicação, consequentemente eles não conseguem se expressar e uma das maiores dificuldades é essa sequência de sons na fala, que muitas vezes ele acaba repetindo sons, que são aqueles sons que ele assiste a um determinado desenho, ele não tem uma linguagem que a gente chama que é uma linguagem autônoma, que a gente consiga formar frases que sejam frases compreensíveis. Geralmente ele repete um som de uma determinada pessoa, do convívio dele, social dele, ou então de algum desenho animado que ele assiste ou algo que ele vê e que chama a atenção dele. Nesse caso, chama-se apraxia da fala, que no caso, quando ele não consegue sequenciar ou expressar esses sons da fala. E é considerado uma desordem neurológica da fala e ocorre como resultado de comprometimento neurológico. O autismo, ele é um transtorno neurológico, ou seja, ele afeta essa parte que a gente chama dos neurônios, o que muitas vezes compromete essa área da fala, a área da socialização, como a Eliud já falou, e a área sensorial também, porque nós temos autistas que ele tem a parte sensorial muito desenvolvida ou pouco desenvolvida, o que acaba comprometendo tanto na parte da aprendizagem como também na interação com o outro. Quem tem apraxia apresenta diversos problemas na hora de falar, como realizar pausas longas entre os sons das palavras, dificuldade em dizer palavras mais longas, dificuldade para falar quando está nervoso e é difícil compreender o que estão falando. Por quê? Como eles têm dificuldade na representação desse som, no pronunciamento dessas palavras, na construção e elaboração de frases, que embora para nós seja uma coisa simples, para essas crianças é uma situação muito complexa. Porque nós temos vários estímulos e esses estímulos acabam atrapalhando e como é um distúrbio de ordem neurológica, afeta nessa capacidade de comunicação. E, consequentemente, mas aí ele fala que com relação a realizar pausas, eles não conseguem, alguns autistas, não todos, porque cada um apresenta uma característica, como eu sempre costumo falar, que é como se fossem os nossos dedos, nem todos são iguais e nossas digitais. Então, cada autista ele tem uma característica que o diferencia de outro. Por isso, nós não podemos mensurar, todos eles têm essa e essa característica. Um difere do outro. Alguns têm problema na socialização, outros têm dificuldade na fala, outros já têm uma linguagem na fala muito rebuscada, eles conseguem pronunciar e se expressar com palavras de difícil compreensão, que para a gente nós não conseguimos compreender, que a gente chama que são autistas de alto desempenho, que nós antes era denominado como síndrome de Asperger, que agora está incluída dentro do TEA também. O atraso da fala ele pode acarretar consequências para o processo de aprendizagem, assim como para as interações sociais, porque para nós interagirmos com outra pessoa, para interagir, nós precisamos nos comunicar. Se essa criança ela tem dificuldade na comunicação, como é que ela vai interagir, como é que ela vai se socializar com o outro, como é que ela vai expressar desejos, sentimentos, como é que ela vai dizer o que está acontecendo com ela. Então, se ela tem essa dificuldade na comunicação, esse atraso, que a gente considera um dos sinais mais perceptíveis quando a criança tem autismo, nós temos lá na carteirinha dos filhos de vocês, que as mães de autistas elas sabem, nós temos o que a gente chama de marcos do desenvolvimento. Para que servem aqueles marcos do desenvolvimento? É para a gente acompanhar como é que está o desenvolvimento dos filhos da gente, se ele está acompanhando adequadamente ou se ele tem algum atraso. Lembrando que nem todo atraso é autismo. Porque às vezes as famílias ficam logo temerosas quando a criança ela já não consegue falar na idade que os pais acreditam que seja a idade correta para falar. E esse atraso, ele não quer dizer que é autismo. Então é por isso que nós precisamos ficar atentos sim, enquanto pais, mas nós precisamos, antes de mais nada, de consultar o pediatra, de conversar, de levar as nossas queixas, de dizer o que está acontecendo, antes que a gente vá pesquisar na internet ou conversar com um colega ou outra pessoa que não possa passar uma informação correta. Porque quanto família a gente fica logo apavorado, né? Fica temeroso, então começa a estar preocupado.
preocupado e achando que, fechando diagnóstico na cabeça da gente. Ah, meu filho não consegue falar, meu filho não gosta de conversar, meu filho não fica perto do irmão, não brinca com o irmão, então meu filho é autista. Gente, não, nada disso. Nós temos que ficar atentos, sim. Os pais devem ficar atentos ao desenvolvimento, devem fazer essa leitura na carteira para estar acompanhando, para estar marcando que meu filho consegue, se ele consegue já engatinhar, se ele foca o olhar numa determinada brincadeira que eu faço, se ele emite um sorriso, eu tenho que ficar atento, mas nada de ficarmos apavorados. Vamos procurar quem pode nos deixar tranquilo, que são os médicos. E lembrando também que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor o acompanhamento e desenvolvimento dessa criança, porque quando nós conseguimos ter um laudo, um diagnóstico precoce, que é o que a gente chama, e quem é que vai dar esse laudo? Não sou eu, não é a Elildes, não é o colega, não é o meu melhor amigo, não é de repente meu algum vizinho. Isso, quem dá esse laudo, quem dá esse diagnóstico é um neuropediatra para as crianças até uma certa idade. E passou daquela idade X que se enquadra dentro do neuropediatra, ele já vai para o neurologista. Só que o que é adequado, a gente percebeu os sinais que você, ao pesquisar até na internet, a gente acaba achando que atraso no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento motor, porque tem crianças com autismo que elas têm dificuldade, elas custam andar. Passou um ano, a criança não anda, ou a criança anda e cai muito, porque ela tem um problema, como a gente já falou, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando ela não consegue se equilibrar e ela tem dificuldade em se perceber enquanto o espaço, ela acaba caindo. E aí a gente tem que estar percebendo esses sinais no olhar, aquela criança que fixa ou não fixa o olhar, aquela criança que aponta e diz o que ela quer, ou então que ela não aponta e não consegue se comunicar com você ou se comunicar com outras crianças. São sinais perceptíveis, mas não é qualquer sinal também. A gente não pode, só porque minha criança não fala, ela é autista, ou porque minha criança não interage com a outra, ela é uma criança autista, não. É um conjunto de fatores que só quem vai poder te dizer se seu filho é ou não é um profissional habilitado, que é o porque médico. Ele vai passar por vários testes para que ele possa atestar se é o sinal para ele laudar. E não vai laudar o seu filho na primeira consulta. Ele vai passar por essa bateria de testes que eles estudam anos e anos para que possam dar esse diagnóstico. Frequentemente, crianças com autismo, elas podem falar algo que não tem um significado ou que não está ligado com as conversas que estão tendo com outras pessoas. Foi o que eu falei. Muitas vezes essas crianças, elas têm o que a gente chama de ecolalia, repetição de sons. Ela repete sons que ela escuta, geralmente sons de desenho, ou então o final de uma determinada palavra, ou então a Elildes falou algo, a criança ela acaba repetindo só uma frase, e essas crianças também elas têm essa repetição, essa ecolalia, quando elas estão nervosas. Algumas crianças, quando elas ficam nervosas, elas acabam repetindo uma palavra ou uma frase várias vezes, e a gente percebe que nesse momento, às vezes o local que ela está, a pressão que ela está sofrendo, ela acaba extravasando, e uma maneira de ela extravasar é repetindo esses sons. É importante que os pais e cuidadores procurem uma intervenção terapêutica para melhorar a comunicação e a socialização dessas crianças. Quanto mais cedo o tratamento, quanto mais cedo nós procurarmos esses profissionais especializados e capacitados para estar fazendo essas terapias com os filhos, com os nossos filhos, com os filhos de vocês que têm autismo, melhor será o desenvolvimento dessa criança, porque ela vai conseguir desenvolver áreas que estão em atraso. E eles vão poder passar atividades e também fazer esse trabalho, durante essas sessões, esse trabalho para detectar onde é que está o atraso e como é que a gente pode trabalhar para desenvolver. É tanto que nós, da sala de recurso, muitas vezes quando o aluno ele vai começar a estudar na sala de recurso, o profissional que acompanha ele, o neuropediatra, ou então, às vezes, um outro profissional, a gente pede o relatório, porque esse profissional que acompanha ele conhece muito melhor do que nós. E aí ele manda o relatório, e com base no relatório nós vamos
ter um pouco de conhecimento sobre a vida daquela criança e o que a gente precisa fazer para que ela desenvolva. E esse cuidado dos pais em procurar essa intervenção terapêutica, ela perpassa também pela escola principalmente, porque chega a idade dessa criança ser matriculada, é importante matricular a criança, mas é importante também conversar com os profissionais da educação, pedir orientação se você ainda não tem um laudo, que com certeza eles vão estar lhe orientando, lhe encaminhando para onde você deve ir buscar esse profissional da saúde para laudar o seu filho. E essa socialização, esse trabalho de socialização na escola, ele é um trabalho incrível. Por quê? Porque lá ele vai conviver com outras crianças, lá na sala de recurso é feito um trabalho voltado para a necessidade deste aluno. É por isso que nós estamos aqui hoje, para trabalhar um pouco da visão do autismo, mas também dizer para vocês que hoje existem muitos profissionais aí de carreiras belíssimas que são autistas. Então, se nós, como a professora Marizélia disse, se nós investirmos nos nossos filhos, se a gente procurar os caminhos corretos, se a gente não desistir das terapias, se a gente for buscar, a gente vai conseguir ver lá na frente os nossos filhos adultos, um profissional formado e capaz de enfrentar a vida aí fora. E a escola ela é muito importante nessa aquisição desses conhecimentos, na aquisição da comunicação, na socialização, em todos os âmbitos. Então é importante que você leve seu filho para a escola, que você esteja atento às alterações dele na escola, se ele está indo bem, se não está, e que você sempre tenha um diálogo com o professor, informando o que ele precisa melhorar, o que ele não precisa, porque você, quanto família, é que sabe, é que acompanha o dia a dia do filho, é que vê os progressos, é que vê as dificuldades. Então, é importante é nós estarmos juntos. E nós, quanto professores da sala de recursos, quanto professores da educação especial, nós estamos aqui hoje para dizer isso, que o autismo é vamos dizer, algo que vem na vida da gente, na vida de um filho, de um sobrinho, de um parente, mas que a gente está aqui unido com vocês para ir em busca desse sucesso, que esse sucesso não é um sucesso distante, gente, viu? Eu digo que é algo tão real, porque quando você acompanha, que hoje em dia a gente tem várias informações em tempo real, você consegue acompanhar palestras, você consegue... Tem várias e várias páginas em Facebook, em Instagram, que você acompanha essas crianças e esses pais dessas crianças com autismo, e você vê que tem crianças que ela começa com um atraso grande no desenvolvimento, e de acordo com as intervenções que são feitas com essa criança, a criança vai desenvolvendo, e quando você percebe, a criança que ela tem dificuldade de se expressar em público, que tem dificuldade no contato com o outro, no olhar, você já vê que ela já interage, ela já consegue dar palestra, que eu conheço um autista, que ele dá palestra por todo o país, nesses eventos em que trata sobre o autismo, e você, ao falar, ao dar um relato da vida dele, você vê o quanto são importantes essas terapias e o quanto é importante o acompanhamento familiar, e eu digo que essa tríade, família, escola e essas terapias é muito, muito, muito importante para o desenvolvimento dos filhos de vocês. E hoje a gente presencia na mídia, né? A gente vê, graças a Deus, vê relatos de pessoas, como a Marizélia falou, que fazem sucesso. A gente tem casos em novelas, a gente tem casos aí perto da gente mesmo que são sucesso. Então a gente está aqui hoje, nós trouxemos outras atividades que vão trabalhar essa questão da comunicação, do autista. Então a gente vai começar hoje, professora Marizélia, com esse pareamento aqui de cores. Nós colocamos aqui em cima da mesa para ficar mais visível para vocês, tá? Aqui, como a gente sempre vem falando, é um material feito de papelão, tá? Papelão é só cobrir aqui com papelzinho branco, né? Aqui são tampas, né? Fui arrumando tampas de produtos para que as tampas fossem de cores diversas. Então, qual é a questão dessa atividade? Você vai fazer o recurso, vai distribuir aqui, ó, as cores. Fiquem atentos que as cores, ó, essa que também é papelão, ó, foi dividida em 3 cores. Aí eu fiz o furinho aqui, ó, furinho de acordo com os tamanhos das tampas,
que que a gente vai pedir? Ó, nós vamos encaixar essa barra aqui nas tampas, mas para encaixar, nós vamos procurar a cor. Que cor é essa, gente? Essa aqui é a cor azul. Onde é que está a cor azul? Então, o filho de vocês vai ficar procurando onde é que está o azul. Você pode fazer, porque o exemplo é tudo, gente. Você, quanto pais, faça primeiro para que ele possa seguir. Ó, eu coloquei aqui. Essa cor aqui é azul. Essa cor aqui é... Que cor é essa? Talvez ele já conheça, ele vai falar. E talvez ele não fale, mas ele vai apontar e você vai dizer laranja. E essa aqui é vermelha. Deu certo? Vamos ver se está igual a cor vermelha daqui com essa. Vamos ver se está igual a laranja. Vamos ver se está o azul. E aí agora é a sua vez. Vamos lá. E você vai dizer agora é a sua vez. Começa a fazer. E ele vai pegar esse aqui. Às vezes ele vai confundir. Ó, observe que aqui tem um verde e aqui tem um verde mais claro. O verde mais claro está aqui. Ele pode chegar a tentar botar. Não, não encaixou. Vamos ficar atento. E às vezes o autista ele não tem essa paciência. Ele não acertou de primeira, ele vai querer levantar, não vai querer mais fazer. Qual vai ser a sua intervenção aí nesse momento? Não, meu filho, vem cá, vamos tentar novamente. Vamos, a mãe vai te ajudar, ou o papai vai te ajudar. Quem estiver fazendo atividade com ele, com bastante paciência e perseverança, vamos lá. Aí vamos tentar. Colocou aqui, tá certo? Você não vai logo dizer para ele, não, tá errado. Você vai tentar com que ele perceba ele mesmo que esta cor é diferente desta. Vamos ver se está certo aqui. Essa cor é igual a essa. Vamos estar instigando ele para que ele pense. Para que ele desenvolva bem aqui a atenção e ele veja, não está certo. Então vamos procurar. Vamos continuar procurando. Olha que essa cor é igual a essa. Aí ele vai ficar pensando, é igual a essa. E às vezes, gente, não precisa nem interferência. Você vai só dispor aqui e ele vai imediatamente fazer o trabalho. É como a gente diz. Existem estímulos que os alunos que o filho de vocês vai aceitar. Existe atividade que a gente propõe que ele não quer fazer, porque a gente tem que procurar o momento, a gente tem que ir com calma e tem que chamar sempre a atenção. Uma atividade dessa daqui, você vai dizer, é uma atividade boba, simples, mas ela trabalha muitas habilidades, atenção, raciocínio, coordenação motora, ó, pareamento, porque aqui nós estamos pareando as cores. Então, uma atividade dessa aqui é riquíssima e é fácil, né, professora? E fácil de fazer. E com materiais de fácil alcance, porque todos esses materiais você tem em casa. Então, a gente só não faz e não desenvolve um recurso desse se nós não quisermos, porque tampas, não necessariamente você precisa utilizar todas essas cores que nós temos aqui. Você vai utilizar o que você tiver em casa. As tampas têm que ser iguais? Não, as tampas que também vocês que tem na casa de vocês. Nós temos tampa de produtos de limpeza, de produtos de higiene, de cosméticos. Todas essas tampas, elas vão ser utilizadas. E como a Elides falou, a gente trabalha aqui várias áreas. Nós trabalhamos a parte cognitiva dele. Ele vai precisar de se atentar, parar um pouco, se concentrar para poder estar fazendo esse sequenciamento e também até estar reconhecendo as cores. E a partir do reconhecimento dessas cores, ele está pegando a peça que se encaixa perfeitamente a essa sequência. Então, é todo um trabalho que, embora pareça fácil, é de um ganho muito grande para os filhos de vocês, porque nós vamos estar trabalhando essa parte neurológica dele, que é tão importante. Para algumas crianças é fácil, se eu sei que um jogo desse meu filho vai conseguir fazer rapidinho, eu procuro um com mais dificuldade, ou então, de acordo com o que nós vamos estar oferecendo aqui, vocês vão adequando. Nós temos crianças com deficiência física que não tem possibilidade de pegar um recurso desse. Então, a gente coloca numa barra aqui mais durinha, para quê? Para que possa colocar aqui na frente dele, para que a mãe possa estar pegando a mão, para estar fazendo os movimentos, como a gente sempre vem dizendo, vai de acordo com a família. Eu vou observar se esse material aqui dá para me fazer com meu filho, se isso aqui vai machucar a mãozinha dele, eu vou tomar cuidado para não bater, para não machucar. Isso aqui vai de acordo com cada um, tá? A gente vai adaptando conforme a necessidade do aluno. E uma outra observação, a criança que de repente ela tem um comprometimento motor e que ela não vai conseguir fazer esse encaixe, uma outra sugestão também, que nós possamos estar
procurando. Você pega a peça e procura. Essa peça, ela se encaixa aqui, a criança ela vai dar um sinal. É uma maneira de você estar estimulando a comunicação dela. Embora não seja essa comunicação verbal, mas a gente vai estar se comunicando por meio de sinais, de gestos. Então, você reconhece o que o seu filho quer dizer. Um sorriso. E então, ele vai ter várias maneiras de estar se comunicando com você, não necessariamente por meio da linguagem verbal. Então, esse aqui é um material que vocês podem estar fazendo. E nós trouxemos outro aqui também simples, né? Que esse daqui a gente já vai estar trabalhando com crianças que elas reconhecem, já fazem um reconhecimento de letras, então que ainda não reconhece, mas está iniciando esse processo. E aí a gente vai estar trabalhando aqui, se vocês verem, nós temos figuras, várias figuras. Nós temos os círculos, nós pegamos aqui, ó, uma folha de um papel mais grosso. Fizemos os círculos. Com o que nós fizemos esses círculos? Nós utilizamos copos descartáveis. Aqui eu utilizei de um material mais grosso. Aquele copo que a gente utiliza na festinha de aniversário. Fizemos, aqui usamos como molde, fizemos. Colamos aqui as imagens. Vocês podem pegar essas imagens. Professora, eu não tenho condições de imprimir. Às vezes a gente tem um livro em casa, um livro antigo que meu filho usou há muito tempo. Então eu vou recortar as imagens, de preferência imagem que o seu filho reconheça, tá? Cola aqui no meio do círculo. O círculo você vai fazer conforme o número de copos que você tem em casa. Se eu só tiver 4 copos, eu posso fazer 4 círculos, né? Não é obrigado você ter esse tanto de copos. A gente traz aqui como sugestão. E também a quantidade de copos, também você vai depender de como seu filho vai reagir à atividade. Porque eu vou botar um monte de letras aqui e meu filho nesse monte de figuras que tem, e você está vendo que aqui nós utilizamos o EVA e fizemos as letras. Essa letra aqui é a letra inicial de alguma dessas figuras que está aqui. Eu posso fazer com poucos círculos, com menos copos, como a Eliudes falou? Podemos. Até vai ajudar para as crianças que de repente têm um comprometimento na parte cognitiva, que ela é deficiente intelectual. Então, a gente vai diminuir o grau de complexidade dessa atividade. Vamos fazer com 4 círculos, com 5 até, só as vogais. Vamos trabalhar as vogais com ele. Você vai procurar uma imagem da vogal A. Você já trabalhou, o que você trabalhou com A com essa criança? Aí você vai colocar a letrinha A no fundo do copo. Aqui a gente colou EVA, mas a gente pode estar colocando papel branco, né, professora? Isso, ou pode estar fazendo direto no fundo do copo também. Com uma canetinha aqui. E você vai localizar aqui a imagem. Primeiro você pode fazer, ou deixar que ele comece a fazer. Contanto que você esteja sempre incentivando, ele pode estar fazendo aleatoriamente. Você deixa, porque aí ele está trabalhando a questão, ó, a coordenação. Ele vai querer botar todos os copos aqui. Aleatoriamente, ele não vai estar aí. Você vai deixar ele fazer, porque foi o impulso que ele teve, foi o desejo. Aí você vai comemorar. Ficou ótimo, e como ficou bonito. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos aqui, a mamãe vai inventar outra atividade aqui. Vamos lá, vamos ver se você adivinha. Vamos tentar desafiar, né? Ele gosta de ser desafiado, mas às vezes também ele gosta só de ganhar, não gosta de perder. Então a gente tem que trabalhar essa questão também com ele, de perder, né? Essa questão da disputa, para que ele vá aprendendo. Ele já conhece a letra, então o nome dele é o quê? O nome dele é Lucas. Vamos aqui, Lucas, procurar a letrinha do teu nome, porque ele já conhece a letrinha do nome dele. Qual a letra do seu nome? É L. Vamos procurar o L. Achou o L. E agora aqui no meio dessas figuras, tem alguma figura que começa com a letra L aqui? Tem? Aí ele vai ficar, vai procurar e vai olhar. Às vezes ele vai acertar de primeiro, ou às vezes não. Bem aqui, leão. Leão começa com L? Começa. Então vamos colocar o copo lá no leão. Palmas, acertou. Vamos lá, agora a letra da mamãe. Como é o nome da mamãe? Ah, mamãe. Ah, Elilde, aqui. Meu nome começa com que letra? Com a letra E. Então vamos procurar aqui uma figura que começa com a letra E. Vamos procurar aqui. A elefante começa com a letra E. Agora vamos lá, Marizélia. Procurar a letra do nome de Marizélia. Onde é que tem? Onde é que tá a letra Cadê M a aí? figura? Uma figura que começa com a letra do meu nome. Marizélia começa com que letra? Com a letra M. Então, onde é que tem uma figura que começa com a letra M?
Será que essa Bianchi, ioiô, a gente pode estar pronunciando As as palavras, palavras, dando entonação na letra inicial para que essa criança ela perceba esse som, que os sons iniciais das palavras elas são diferentes. Então, com M de Marisélia, bora então procurar uma palavra, a bola, macaco. Macaco começa com o mesmo som inicial de Marisélia, então, sim, aí a gente pode estar procurando, sim, não. Aí a criança, sim, a gente pode colocar, não. Ou se ela disse uma outra, não, vamos perceber esse som, vamos falar, vamos repetir. Vamos ver se começa com o mesmo som, dando sempre uma referência para ele, para que isso daqui a gente chama de consciência fonológica, que é o quê? A criança perceber os sons e identificar as letras que correspondem a esses sons. Isso daqui é essencial para a fase inicial de alfabetização para os filhos de vocês que estão começando. E nós sabemos que tem vários que precisam de atividades que trabalham esses sons iniciais e as letras, porque muitas não identificam as letras ainda. E os sons. E um material desse aqui, que é difícil acesso, né? Que você não vai gastar, você pode fazer com tudo que tem em casa. Pode ser usado também pelas crianças que não são da educação especial, que eles vão adorar também, as crianças que estão iniciando a alfabetização. E uma outra sugestão, em vez da gente colocar a letra inicial, a gente está colocando a sílaba inicial. Se a criança já identifica as letras, a gente já aumenta o grau de complexidade da atividade e bota uma sílaba inicial. Em vez de colocar o M, a gente coloca ma, de macaco. Aí aqui, De leão. leão. Então a gente vai estar trabalhando. Aí pode, de repente, se eu trabalhei uma determinada letra, em vez de eu estar usando só a várias, eu utilizo as sílabas correspondentes a essas figuras com sons parecidos, e a gente vai estar trabalhando macaco, melão, mamão, e aí nisso a gente vai estar trabalhando a parte isso, o som, essa audição dessa criança, e também vai estar uma forma da gente estar desenvolvendo essa linguagem dela, a comunicação dessa criança, porque ela perceber o som, ela vai tentar repetir também, porque a linguagem a gente precisa exercitando. Isso, está estimulando para que a criança possa desenvolver. E aí você não quer usar esse material que aqui, a gente pode dar uma sugestão para vocês. Vocês podem, em vez de estar colocando aqui essas imagens, vocês podem estar pegando as fotos, né, dos familiares, foto do papai, da mamãe, dos irmãos, da vovó, e tá colando aqui e fazer a mesma coisa. E aqui você vai estar, botando a foto, botando a letra do nome da mamãe. Isso. Vamos dizer que aqui tem a foto da mamãe. Como é o nome da mamãe? É Júlia. Então aqui eu boto a letra J e vou procurar a foto da mamãe. E aí esse autista, ele não fala, ele não verbaliza, mas aí eu vou estar incentivando a questão da comunicação e vou estar demonstrando quem são os membros da família para fazer esse aconchego para eles. Ele vai identificar que é a foto do papai, ele vai ficar alegre, da mamãe, do irmão, a foto dele, para você estar trabalhando aqui a letrinha do nome dele. Então, um recurso desse a gente usa várias vezes, como a gente sempre está dizendo, nada de jogar o material fora, tá? Porque a gente vai estar reutilizando, a gente vai estar sempre trazendo aqui para vocês o material de volta, para que vocês possam estar fazendo o trabalho. E lembrando que a criança, embora ela não verbalize, mas ela não verbalizar não quer dizer que essa criança não compreendeu a atividade. Porque a criança, às vezes, ela não verbaliza, mas a parte cognitiva dela, o desenvolvimento cognitivo dela é impressionante. Você dá um modelo e a criança já consegue seguir e está repetindo esse modelo. Que tem crianças que não oralizam e que a parte cognitiva dela é excepcional. Isso. Aqui, ó, nós temos outro recurso, tá? Aqui outro papel, uma cartolina comum, tá? A gente usou. Só decorei aqui para ficar mais engraçadinho, mas vocês podem fazer conforme vocês queiram em casa. Aqui um depósito que pode ter em casa, tá? É importante que seja de vidro, porque a gente vai precisar da transparência. Aí eu coloquei o depósito aqui. Peguei a caneta, marquei o fundo aqui do depósito, ó, marquei. Depois que eu marquei, o que foi que eu fiz? Eu fiz várias letras aqui dentro da marcação do fundo do depósito. Fiz várias letras aleatórias aqui, tá certo? Aí, como é que nós vamos fazer esse trabalho?
Vou colocar. Vocês percebam que quando eu coloco aqui, como é de vidro, é transparente, dá pra ver a letrinha que tá lá embaixo, não é? Então a gente vai usar o que? Areia. Lembrando que a gente já usou essa areia aqui anteriormente. E nós orientamos vocês que vocês podem estar fazendo com areia de construção, né? Uma areia limpinha, que vocês podem estar lavando a areia, botando para secar e depois usando para o trabalho com os filhos de vocês. E além da areia, nós podemos estar utilizando também o arroz, que tem em casa, esse arroz. A lentilha, que às vezes a gente utiliza uma vez e guarda aquele pacote. A lentilha também a gente pode estar utilizando. E além da lentilha, nós também podemos estar utilizando o fubá de milho, aquele flocão. Também são tudo material para a gente trabalhar a parte sensorial da criança e também está trabalhando a alfabetização e reconhecimento de letras. Lembrando que quando vocês colocam um material desse na frente da criança, ele vai ficar logo querendo amassar essa areia aqui, quer dizer, alguns. Porque existe também autista que ele tem sensibilidade, né? Ele vai se recusar em colocar a mão aqui, porque ele vai ter uma sensibilidade aqui ao toque. Então, aos poucos, você vai incentivando ele, mostrando, olha, é areia, olha como é colorido, e vai mostrando. Esse trabalho você pode fazer aqui com a mão, ó. Aí você vai dispersar aqui várias letras, ó. Entre dessas letras, porque aqui a gente já está trabalhando com aquela criança que ele já reconhece a letra. Que ele ainda não lê, mas pelo menos ele já sabe que a letrinha é do nome de Eliud, tá? Então aqui eu vou querer, vamos encontrar aqui na caixinha da areia a letra E. Eu vou colocar bem aqui a letra E para que você encontre essa letra. Como é que eu vou encontrar? Vamos procurar aqui, ó. Ela tá perdida aqui dentro, ó. Vamos procurar a letra E. Olha, apareceu uma letra que não é E. Vamos procurar a letra E bem aqui, gente, tá difícil. E aí ele vai procurar, e às vezes ele vai derramar essa areia aqui, vai deixar cair. Achei! Olha aqui a letra E, bem aqui. Palmas, consegui. Olha a felicidade dele que ele conseguiu. Então vamos de novo, vamos procurar outra letra. Vamos lá, professora Marizélia. Procurar a letra do meu nome, ó. M de Marizélia. Aí nós vamos procurando. Nós podemos estar usando os dedos para que ela tenha contato com a areia. Nós também podemos estar utilizando um pincel, uma colherzinha para ela estar retirando a areia. Olha, encontrei a letra M, ó, de primeira, que bom. Aqui a letra M, nós podemos também estar pedindo para essa criança estar representando essa letra num papel, tá pronunciando, se ela oraliza, pronunciando o nome da letra. Se ela não oraliza, nós vamos estar mostrando, dando a figura e ela está procurando a representação dessa letra aqui no meio. Então é um material, vamos dizer assim, simples, mas que você pode estar fazendo várias vezes, com letra, com número, né? Com imagem. Isso. Você pode estar botando figura aqui embaixo também para ele procurar. E vai ser muito prazeroso para ele estar pegando essa areia. E ele vai, uma hora vai querer jogar e vai tirar do depósito, botar em cima da mesa, do local onde você... E sendo que ele vai ficar o quê? Feliz em fazer uma atividade dessa. E você vai incentivar, aí ele não quer colocar a mão porque ele tem sensibilidade, você pode dar uma colher. As crianças que têm comprometimento no membro, você vai ajudar, pegando na mãozinha, colocando a colher aqui com todo cuidado, fazendo com que ele procure. Não tem problema se ela derramar aqui a areia, mas importante é ela encontrar, essa vitória dela encontrar a letra aqui, dela identificar, e você sempre dando aquele reforço, aquele estímulo. Essa é uma atividade boa. Outra coisa que você pode estar fazendo com a areia. Lembra aqui dos bichinhos que nós trouxemos na aula passada? Ó? Nós vamos estar escondendo os bichinhos. A gente pode esconder o bichinho dentro da areia. Não deixar aqui. E agora nós vamos procurar aqui. Olha, aqui eu tenho uma caixa mágica. Vamos ver o que vai aparecer aqui dessa areia. Você pode dar a dica ou não. Aí você vai inventando. Aqui nessa areia tem um monte de bichinho. E ele vai ficar animado, porque ele vai querer saber o que tem. Vamos lá. Tem bicho? Não, não tem bicho. Tem o que aqui dentro? Tem letra, aí você vai animando, incentivando. E aí, vamos lá, tira o que... Achei! O que foi que você achou? Um galo. Isso aqui é um galo. Olha o galo, igual o galo que tem lá no quintal da casa da vovó. E você vai conversando, incentivando. E aí ele vai ficar animado e vai continuar procurando. E vai procurar e vai nomear. Se ele não nomear, porque ele não oraliza, você vai nomeando. Isso aqui
aqui é um coelho, o coelho pula e de repente você lembra que tem uma musiquinha do coelho e você canta. É uma forma de você estar trabalhando essa questão da comunicação com o filho de você. Isso aqui é muito importante, gente. É um trabalho que a gente faz com pouco, um gasto bem pouco, mas que a gente vai ter, vamos dizer assim, um aprendizado enorme. É uma intervenção muito boa, um material desse daqui. Você vai estar trabalhando a parte sensorial, vai estar trabalhando aqui a coordenação e muitas outras áreas. Lembrando que essas atividades sensoriais, elas facilitam e contribuem muito para a aprendizagem da criança, porque nós estamos trabalhando concreto, nós estamos trabalhando o contato com material diferente e nós vamos estar trabalhando também, de repente, uma rejeição que a criança tem a um determinado material, superfície. Aqui nós temos um outro... Hoje a gente está cheio de material para vocês. E a gente quer receber os vídeos dos filhos de vocês fazendo as atividades. Aqui nós vamos utilizar papelão, todo mundo tem em casa, se não tiver, de repente vai no comércio do vizinho e aí você encontra uma caixa por lá e você já vai estar dando utilidade a essa caixa. Material reciclado é tudo para um professor. Pensa num professor que guarda, uma pessoa que guarda coisa em casa sou eu. Aí você pega o papelão, você vai recortar, você vai tirar uma medida, você vai recortar, você vai ver aqui, ó, que eu tenho diferentes tamanhos, cada tamanho ele tem uma quantidade. Isso daqui, o que é isso bem aí, professora Marisele? Isso daqui eu usei um marcador de página, mas você pode pintar, você pode estar usando um EVA também, você pode pegar um EVA, tá recortando, você pode, se você tiver uma cartolinazinha colorida em casa, você utiliza, você tem uma fita decorativa, utilize a fita decorativa, você vai utilizar o recurso que você tem em casa. Aqui nós vamos só representar a quantidade, aqui ó, eu coloquei uma fita, e aqui eu tirei o molde da tampinha, que pode ser uma tampinha de leite que você tenha. Você também pode utilizar a tampinha de uma garrafa PET. Você riscou o molde e você recortou esse molde. Você vai fazer o quê? A criança ela vai procurar o número, fazer a associação número-quantidade. E além disso ela vai estar encaixando. Ela vai procurar aqui, onde é que tem, quantas faixazinhas tem aqui? Aí ela vai procurar onde é que está esse número que representa essa quantidade aqui. Onde é que tem um númerozinho que representa essa quantidade. Aí ele vai pegar e vai estar encaixando. E você vai deixar. Ele sempre, a gente vai estar conferindo. Se ele não tem essa noção de quantidade, se ele não consegue conferir, a gente vai estar trabalhando. Bora conferir. Quantos tem aqui? 1, 2, 3. Então deixa ele conferir. Ele conferiu. 1, 3, 4. Não, vamos voltar. 1, 2, 3. Tá sempre dando o exemplo para que ele repita. E aí a gente vai estar encaixando. Você vê que elas encaixam perfeitamente. Aqui, e é um material bem prático. E você também vê que elas são de tamanhos diferentes. Você já vai ver uma outra utilidade que eu posso estar dando para o mesmo recurso. 6, 7... Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maior. E aí sobrou esse. Quando a gente pega aqui, ó, essas faixazinhas, você também pode estar pedindo para ele ordenar. Como elas são tamanhos diferentes e quantidade diferente, a gente vai pegar qual o menor número. Aí depois do 1 vem qual número? A gente vai colocando 2. Depois do 2, qual o número que vem? 3, depois do 3, aí ele vai pegar, ele pode botar esse, bora, vamos conferir, não, qual é então o outro? Aí ele vai fazer o que? Ele vai estar ordenando e vai estar construindo uma sequência e você vai ver ó, que ele vai aumentando, ele vai ter a noção também de que um número é maior do que o outro, de que o 10 ele é maior do que o 1. Com essa mesma faixazinha aqui, com esse mesmo recurso, nós podemos estar trabalhando a adição. Poder pegar o 1 mais 5, dá quanto? A gente juntando as faixazinhas, confere quanto é que dá essa faixazinha com essa. Bora conferir completo. 1, bora lá. 2, 3, 4, 5, 6. Aí nisso nós vamos estar colocando. Ou então são N's. Possibilidades. É o material
barato, material prático, material de fácil alcance, que você vai trabalhando noções de quantidade, conceitos matemáticos com os filhos de vocês, e que vai ser um ganho maravilhoso. Eu amei esse recurso aí, aqui. onde tem mais tira, onde tem menos tira. Isso. Você também, como está colorida aqui, a gente pode estar trabalhando na questão das cores. Aí a gente volta para cá, para o encaixe, ó. A possibilidade que ele tem de estar colocando aqui a tampinha, de estar encaixando. Às vezes ele não vai conseguir, outras ele vai. Então você vai sempre estar incentivando. É um recurso fácil, não é, gente? Com certeza que isso é um recurso fácil, sem custo, porque isso aqui você pode pintar, pegar a canetinha e pintar, ou um pedacinho de EVA que você tem em casa, ou se você não quiser, você pode fazer aqui bolinhas, em vez de botar tira, né, professora? A gente pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas, ou então 10 tracinhos, aí fica pela criatividade de vocês. Pode colar palitos de fósforo. Isso, os palitos de fósforo que a gente tem em casa, nós podemos estar colocando. Nós podemos colar grãos de feijão. Não vai ser falta de material. A gente tem muito material em casa. O que vai fazer a diferença é a criatividade de vocês e o que tem em casa para ser utilizado. Esse não vai ter desculpa de eu não posso fazer o recurso, eu não sei fazer o recurso, eu não vou conseguir. Ó, papelão você consegue em qualquer lugar. A tampinha, vamos começar a guardar a tampinha. Tampinha é um material que ele tem N utilidades, 1001 utilidades. Nas salas de recurso, se vocês chegarem, vocês vão encontrar todo esse material, porque a gente vai sempre colecionando, né, professora? Isso. É papelão, é tampinha, é recorte, tudo a gente vai guardando, porque uma hora a gente vai usar. Vocês podem começar a fazer esse trabalho em casa também, de estar guardando as coisas, porque vocês vão estar usando. Então, hoje nós trouxemos essa frase aqui para vocês, que é para ficar marcante. Toda inclusão depende primordialmente do olhar de cada um. A gente queria fechar nossa manhã com essa frase, agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui, pedir a colaboração de vocês mais uma vez, certo, gente? Porque vocês sabem que o nosso trabalho está sendo diferenciado pela ocasião que nós estamos vivendo, e quem está sendo os mediadores agora dos filhos de vocês são vocês, quanto família. É o papai, é a mamãe, é o irmão, é a pessoa que convive mais próximo, é o cuidador, é essa pessoa que está ali fazendo essas atividades, e nós estamos aqui torcendo para que esse momento passe, para que a gente possa retornar para o nosso trabalho presencial, porque afinal de contas a gente já não sabe mais nem o que fazer longe desses meninos, porque assim, é importante esse nosso convívio com eles. Se é importante para eles, imagine para nós, né, professora? Exatamente, faz a diferença. E no momento enquanto nós não podemos ter esse contato, que eu peço encarecidamente é que vocês, pais, o responsável, façam um esforçozinho, realizem uma atividade com o filho de vocês, dá esse retorno para a gente aqui. Nós precisamos, necessitamos desse retorno que a gente chama de feedback, que é a resposta de vocês com relação ao trabalho que a gente está desenvolvendo. Porque por meio desse retorno que vocês nos dão, é que nós vamos saber se as atividades elas estão surtindo ou não efeito, ou o que precisa ser melhorado. Se vocês não se expressarem por meio... Nós não vamos saber. Isso. Não dá para mim me responder pelo grupo do WhatsApp. Vai lá na escola. Eu sei o dia que a professora está na escola, eu vou lá, vou sentar, vou conversar com ela, vou ver uma outra maneira, vou dizer como é que meu filho está. Nessa conversa a gente vai construindo. Porque, como diz a frase, toda inclusão ela depende primordialmente do olhar de cada um. Então, ela depende do meu olhar, ela depende do seu olhar enquanto responsável por essa criança. Porque a inclusão só acontece quando nós unimos as mãos e fazemos a diferença nesse trabalho. De já, obrigada e até a próxima. Tchau. Bom dia.